Lucas 19, 10 é uma reflexão para nós aqui hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, fala a cada coração, que todo o bloqueio, todos os obstáculos, toda a distração seja removida neste momento e que a Tua voz seja ouvida, não apenas pelo nosso ouvido, mas pelo nosso coração. Continua conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, nós vamos começar por este versículo e vamos buscar entender quão isso foi um grande desafio para Deus, se é que Deus pode ter alguma coisa desafiadora. Mas o texto em que lemos, nós estamos debaixo de uma fala de Cristo. Ele diz, o Filho do Homem, ou seja, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso parece muito simples, mas na verdade não é. E nós vamos ver um caminho, né, a percorrer que é muito importante. Como salvar alguém que não sabe que está perdido ou em perigo? Como? Como conseguir ter sucesso para salvar uma pessoa que sequer é capaz de identificar a situação cuja qual ela se encontra? Nós que somos pregadores do Evangelho, nós que entendemos o valor da evangelização, quando nós vamos apresentar Cristo a determinadas pessoas e em determinadas situações, o primeiro e grande desafio é que essas pessoas tenham um entendimento de que elas estão perdidas e que elas precisam ser salvas. Porque inevitavelmente, se você quer salvar alguém que não acredita que precisa de salvação, praticamente o processo se encerrou. Você não tem mais nada a fazer quando alguém não consegue enxergar o perigo que está correndo, certo? E a situação que se encontra. Essa é apenas uma parte. Porque a próxima parte é que isso perfeitamente pode deixar de ser compreendido. Se a pessoa se sentir segura neste mundo, se ela for capaz de entender, mas me salvar de quê? Eu estou bem. Muitas palavras que partem do altar, elas são carregadas de uma informação bem negativa anteriormente. Por exemplo, você que está doente, você que está sofrendo, você que está com problema no seu casamento, você que tem uma dívida para pagar, você que está triste, você que está pensando em tirar sua própria vida, eu garanto a você que mais da metade da igreja não está em nenhuma situação dessa. E que boa parte das pessoas que saem de suas casas para visitar uma igreja, ela não está doente, ela não está enfrentando um problema. Não. Ou seja, parece que muitas vezes nós trazemos o caos para em cima dele estabelecer uma organização. Mas vamos pensar, como é que nós vamos explicar a alguém que não sabe que está perdido, não sabe que está em perigo e pior, essa pessoa consegue se sentir seguro administrando sua própria vida. É alguém que consegue e tem responsabilidade. Note que as coisas vão ficando difíceis. Então a pauta aqui
não é dinheiro. Quando Jesus estava dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, a segurança muda de pauta, de tom, certo? Aqui não se trata de saúde, aqui não se trata de proteção humana, aqui não se trata de conta bancária, aqui não significa que o seu casamento está legal, está perfeito, seus filhos estão bem. O tema central dito por Jesus tem a ver com algo que todos nós, ricos, pobres, brancos, pretos, evangélicos, incrédulos, todos nós, uma hora vamos ter que nos encontrar com a Senhora Morte. Todos nós, um dia, vamos ter que nos encontrar com ela. Jesus está trazendo uma pauta muito profunda para que as pessoas consigam entender, principalmente os organizadinhos da vida, principalmente as pessoas responsáveis. Por isso que a maioria das igrejas sempre trabalha trazendo a informação do caos. Porque quem está na luta, na dor, na dificuldade, por exemplo, nós temos uma frase que ela não está na Bíblia, mas que a maioria usa: quem não vem pelo amor, vem pela... Mas aí eu te pergunto, então, o que vai ser das pessoas que organizam bem? O que vai ser das pessoas bem casadas? O que vai ser das pessoas que cuidam bem de seus filhos? Quando Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, isso estabelece uma sentença sobre todos nós, seja você organizado ou desorganizado, porque a pauta aqui não é questões humanas e materiais. Buscar e salvar aqui é algo extremamente implicado com a morte, com a saída desse game, certo? Como diz um ditado chinês, quando o jogo de xadrez termina, se você é um peão, certo? Do menor valor, ou você é um rei de maior valor, todos vão para a mesma caixa. É assim que funciona. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Que é para a nossa vida, que é para levarmos essa informação a outra pessoa. Porque Cristo veio te buscar, porque Cristo veio te salvar. A pessoa vai olhar para você e dizer, me salvar de quê, cara? Eu não estou em perigo. Me buscar para quê? Ele já está querendo me levar, eu vou morrer? Então, para que isso aconteça com sucesso, o próximo texto entra em cena. João capítulo 16, verso 8. É um caminho bem simples que eu coloquei para vocês. E quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, para que o indivíduo reconheça que ele está em perigo e que ele está perdido, um poder vai ter que se manifestar sobre ele. Preste atenção, eu estou falando de conversão, ok? Eu não estou dizendo de apelos, cujos quais as pessoas criam um ambiente emocional, usam técnicas de neurolinguísticas e outras coisas para convencer pessoas. Eu não estou dizendo aqui sobre uma questão onde o cara leva o caos e diz, você está isso, você está aquilo outro, você está isso, tem alguém que pode resolver, e esse alguém é Cristo. Você não aceita Jesus. Você está dizendo, eu estou precisando de alguém que resolva os meus problemas. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando explicar é que nem todas as pessoas que saem de suas cadeiras, ok, e vêm à frente para receber Jesus, têm ciência do que está fazendo. É importante entendermos isso. Então, para que as pessoas tenham o entendimento do que é buscar e salvar, ele entra em cena. Quando o Espírito Santo, pois é dele, certo? Que está sendo dito, quando ele vier, às vezes essa palavra dá uma dimensão bem legal
sabe? Porque fala de um mover de um culto, sabe? De um ambiente espiritual, onde as pessoas estão falando língua estranha, onde as curas estão acontecendo, mas aqui é uma questão muito pessoal. Quando ele vier sobre você, Abner, quando ele vem sobre você, Mary, quando ele vem sobre você, tratar com você no particular, porque quando o assunto é pecado, justiça e juízo, certo? Ele vem na sua individualidade, você está entendendo? Tem coisas, inclusive, que a outras pessoas podem ser permitidas e a você não. É algo extremamente particular. Então, quando ele vier sobre você, certo? Ele vai convencer você do pecado, certo? Vai convencer o mundo aí, que somos nós, do pecado, da justiça e do juízo. Bom, primeira coisa que ele vai te convencer é que após essa vida você vai ter que prestar conta. Aí morre aquela questão, morreu, acabou, essa vida passou, já era. Não. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele convence você, certo? Que assim que terminar essa vida aqui, você vai ter uma prestação de contas para fazer. E o Espírito vai te explicar uma coisa que nenhum ser humano pode explicar de forma convincente. Deixaram uma dívida para você pagar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas o que eu tenho a ver com Adão? Ah, o que eu tenho a ver com isso? Todos esses argumentos, eles são estabelecidos e fundamentados por pessoas que não têm nelas, bota o texto, por favor, certo? O agir do Espírito Santo para te convencer. E preste atenção, quando ele vier sobre você, ele convence você. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, não espere que a outra pessoa, certo, consiga alcançar, certo, o que você alcançou sem a presença dele. Essa é a grande verdade. Às vezes é nítido demais para nós e totalmente obscuro para o outro. Então, quando o Espírito Santo vem, ele diz: eu vou prestar contas. Eu tenho entendimento de que a vida não acaba aqui. E que contas eu vou prestar? Eu vou ter que lidar com uma dívida cuja qual eu não fiz, mas eu vou ter que pagar. E aí vem a terceira coisa que o Espírito vai te explicar e que você não consegue explicar a outra pessoa, certo? A outra pessoa pode até lhe dizer, ela pode lhe oferecer a informação, mas ela não consegue te convencer de que não há ninguém que possa pagar essa dívida por você. Note que agora você descobre o que Jesus disse na primeira pauta: eu vim buscar e salvar. Agora você descobre que você está em perigo. Você descobre que a vida não acaba aqui. Você descobre que há uma dívida que deixaram para você pagar. E você descobre que ninguém pode pagar por você. Então Jesus disse: eu vim buscar e salvar. Aí começa a fazer um pouquinho de sentido, ok? Começa a fazer um pouquinho de lógica, mas para você entender de fato, só quando ele vier. Pastor, mas o Espírito Santo já veio em Atos 2, no cenáculo. Eu fui até no lugar onde isso aconteceu, lá em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estavam todos reunidos, certo? Mas não é disso que eu estou dizendo não, é quando ele vier sobre você. Quando ele vier sobre você, ele te convence: pecado, justiça e juízo. Eu vou ter que prestar conta dessa vida aqui, certo? Deixar uma dívida para eu pagar, e não tem ninguém que pode pagar isso para mim. E como é que eu descobri isso? De onde vem isso? Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19,
olha a informação bíblica que temos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí? O que o texto está dizendo? O pecado entra no mundo por um homem, Adão. Não pode sair por dois. Se o pecado sai por dois homens e entra por um, isso não é justiça. Se entra por um homem, sai por um homem. Se há em Jesus alguma, como ser humano, algum poder miraculoso que Adão não tinha acesso, não tem justiça. Preste atenção, Adão, olha só, ele se perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então é importante que nós venhamos entender que, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. A dívida foi deixada. Mas, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas não tem pastor nessa terra que te convença disso. A única pessoa capaz de te convencer disso é o Espírito Santo. Mas aí vamos então, pela lógica, começar a achar alguma virtude em nós, para que alguém seja capaz de pagar uma dívida de um preço tão alto por mim e por você. Não tem problema nenhum de você usar a lógica. Nós trabalhamos bastante com ela aqui. Mas é importante você entender que chega um momento onde você não vai conseguir a satisfação e a resposta com a lógica. Por isso você precisa do Espírito Santo, quando ele vier sobre você. Pronto, ele convence você. Acabou. Mas não dá para convencer minha mulher? Não dá para convencer sua mulher, porque a experiência da sua mulher é dela, não é sua. Não dá para convencer meus filhos, meus amigos, não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. Por isso que um apelo na igreja, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser respeitoso, porque assim como um casamento não pode ser feito com portas fechadas, não pode. Certo? Assim também o pastor, o evangelista, o pregador, quando ele está falando, a porta precisa estar aberta, para que a pessoa tenha o direito de dizer, não quero. É assim que funciona. Então nós vemos esse texto, que nos expõe, certo? Entrou por um homem, precisa sair por um. Mas aí coloca Romanos, capítulo 5, verso 8. E esse talvez seja um dos grandes desafios de entendermos. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Isso não faz muito sentido para o ser humano. Não pelo ato que Jesus vai fazer. Cristo morreu por você, Adriana, sem a garantia de que você ia mudar de vida. Porque se ele vai morrer por você, Cláudio, e está garantido de que você vai reconhecer tudo que ele fez, valeu a pena, sim ou não? Mas entregar sua vida para salvar alguém que você sequer sabe se ele vai mudar ou não, é melhor aplicar o poder de primeiro e ver se ele muda e morrer por todos os que quiseram mudança. E quem não mudou? Quem mudou que vai para o inferno. Só que o texto diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que loucura. Enquanto o nosso amor, na maioria das vezes, ele é extremamente condicionado. Eu amo você desde que, certo?
Eu amo você, desde que, certo? Ele não. E olha que coisa interessante. Ele vai pagar uma dívida sem o reconhecimento do credor. Isso é muito legal. Essa semana passada eu vivi isso. Eu fui almoçar num restaurante com um amigo. E aí, terminamos de almoçar. Nós pedimos a conta. E aí ficou aquela coisinha, quem é que paga? Paga você? Pago eu. E aí eu falei para o garçom, quanto foi? Ele falou, o cara da outra mesa, antes de sair, pagou. Aí eu falei, aí fiquei tentando lembrar quem estava sentado na outra mesa, era um irmão aqui, até agradeci ele hoje, mas a conta deu 211. E ele saiu antes, então ele não tinha como saber, então ele deixou 200 e sobrou 11. Ou seja, nem pagar a conta ele sabe. Mas preste atenção, eu achei interessante, primeiro, ele pagou e foi embora. Ele não falou, eu paguei para você. Ele simplesmente pagou e foi. Mas eu achei bem legal ter 11 reais para nós pagarmos. Porque agora a nossa briga para pagar aumentou. Porque o valor era pequeno. Pastor, o que você quer expor com isso? Eu quero expor que Cristo pagou a dívida, sim ou não? Mas nós temos que pagar o preço da obediência. E Ele é pequeno demais mediante aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, entregando sua vida para nos salvar. Agora, ninguém convence você disso. E você não será capaz de fazê-lo. Mas preste atenção. Mas tem um problema, Cristo pagar essa dívida. É se você for evangelizar alguém e alguém falar assim, eu não pedi para ele morrer? Você já foi brigar com seu filho por alguma coisa? E ele falou, não pedi para nascer? Da sua vontade é falar assim, eu vou fazer seu desejo agora. O Senhor vai te levar, é ou não é verdade? Veio por mim e vai embora por mim. É, porque preste atenção. Pensa, Jesus ouvindo, porque Ele está vivo, à destra de Deus. Ele escutando alguém dizer, eu não pedi você, Jesus, para morrer por mim. Olha só. A dívida que Ele pagou foi paga por amor. E o amor não deseja nada em troca. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, e pronto. Se você mudar, olha gente, aprenda uma coisa. Se você for obediente, se você for dizimista, se você vier a todos os cultos, se você fizer tudo certinho, Jesus te ama do mesmo jeito que ama o Alexandre Moraes. Ama. Estou usando ele como figura porque é uma pessoa hoje, um dos maiores não gratos do Brasil. Você acha que Jesus ama mais você do que ele? Você está muito enganado. Ele morreu por mim, por você e por ele e pronto. Se eu reconheço bem, ele continua entendendo que nos amou de tal maneira. Certo? E aquele que não reconhece é amado do mesmo jeito. O dia que o Espírito Santo vier sobre isso, e a fé vem pelo, então a gente prega e deixa o Espírito Santo. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu com você, comigo, e vai acontecer com as outras pessoas. Só que quando o Espírito Santo vem, uma coisa ele vai te oferecer que você não tinha. Coloca aí, por favor, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse.
não cobiçarás. Se tem uma coisa, pastor, qual é a coisa que me impulsiona a entender que o Espírito Santo está sobre mim? Uma das primeiras coisas, ela não é de forma isolada, mas a primeira coisa que você reconhece que o Espírito Santo está sobre uma pessoa, essa pessoa lê a Bíblia. Porque ela não vai ter acesso à lei, que vai determinar agora pelo poder do Espírito Santo, para que ela consiga comparar o que ela faz, se ela não tem lei. Olha o que ele está dizendo, ó. Que diremos, pois, a lei é a lei pecado? Ele, de modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então eu não tenho como saber se cometo um erro, se eu não conheço as diretrizes. Pastor, fumar é pecado? Bom, a Bíblia pode te dizer o que é o vício, seja ele no que for. Agora eu posso pegar o texto bíblico, mostrar a você, certo? E você pode continuar praticando. Por quê? Porque para que você pare, o Espírito Santo tem que vir sobre você, certo? E aí então, e preste atenção, o cara pode falar línguas, o cara pode ter dom de cura, o cara pode ser profeta e ser profano. Isso confunde muita gente. É desafiador? É, mas é uma grande verdade. Porque a lei te expõe o erro. Ela te diz, isso é pecado, isso é uma infração diante de Deus. Mas eu não paro de fazer. Então isso é um problema sério. Então nós temos aqui, ó. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer a importância da lei, certo? Então, a lei de Deus me mostrou o pecado. Eu conheço camarada, não tenho amizade, mas eu conheço um cara que trai a mulher dele e é bem legalzinho o que ele faz. O dia que ele vai trair a esposa, ele não bebe. Ele não bebe. Se ele for sair com a amante, ele tem todo um cuidado especial. Porque se ele beber, alguma coisa pode passar despercebida. Ele não pode, ele precisa manter um sistema de segurança. Ele é rico, ele não dá vida boa para a amante dele, e a amante sabe que ele é alguém que só quer a juventude e o corpo dela. E ele está disposto a pagar uma boa comida, certo? Alguns presentes, e é o máximo que ela vai receber. A mulher dele não leva nenhum prejuízo sobre isso, não. Ele é um excelente marido, um cara extraordinário. Então, na cabeça dele, o que ele faz não tem nada de errado. Então, de que ele precisa? Primeiro, de uma lei que o explique que o adultério é algo que compromete você na hora da prestação de contas. E aí o Espírito vai passar a dizer para ele que hoje o que para ele não é pecado ou não é errado, se torna. Então não tem como você mudar de vida se você não ler a Bíblia. É simples assim. Você vai começar a aceitar e tolerar determinados comportamentos, ok? Que são proibidos para você, mas você sequer sabe que é proibido. Como é que o Espírito Santo vai te convencer para você mudar de algo que você nem sabe que está errado? É complicado. Então, por isso que muitas pessoas continuam no mesmo. E outra coisa, se eu concordo ou não, continua sendo pecado. Ah, pastor, preste atenção. Eu vou falar para o senhor. Eu acho que um casal de namorado deveria ter uma intimidade antes do casamento.
Pare para pensar na lógica, lógica, esquece Bíblia. Não é algo que faz um pouco de sentido? O sexo é algo tão importante no relacionamento conjugal, sim ou não? Não seria assim, pensando fora a religião, certo? Que assim, uma amostra grátis, um test driver. Mas deixa eu te explicar, quando eu vou aconselhar casais que querem se separar, uma das primeiras perguntas que eu faço: vocês faziam sexo antes do casamento? Pasme vocês, a maioria daqueles que trazem essa pauta divórcio, eles faziam antes, o que indica que esse tal test drive não significa nada. Mas alguém tem o direito de não concordar, sim ou não? Devido à importância de uma compatibilidade sexual. Mas se você concorda ou não, o Espírito Santo vai dizer a você que a opinião de Deus e que a lei de Deus é sobre a sua vontade. Eu sei que é difícil, mas eu estou explicando assim, é porque só para ir para o inferno quem quer. Porque o assunto é sério. Então, quando olhamos para isso, o que vemos? Nós somos capazes de trocar, pelo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, nós vamos ser capazes de trocarmos o prazer momentâneo pelo eterno. Só que isso não é para qualquer um. É para quem tem o Espírito Santo. Não é para quem fala em língua estranha. É para quem tem o Espírito Santo. Não é para quem tem um dom de revelação. É para quem tem o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo conversa com você. Pastor, mas quem fala língua estranha não tem o Espírito Santo? Tem. Mas eu não estou falando de dom, não estou falando dessas manifestações. Eu estou falando de prestação de conta. Está lá na Bíblia. No final do negócio, na hora da prestação de conta, muita gente... Preste atenção que Jesus está sugerindo. Que no dia da prestação de conta ele vai estar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Ele estará à direita de Deus. Para dizer uma frase: vinde bendito do meu Pai. Ou a segunda frase: apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. E ele disse, no final, muitas pessoas vão dizer: eu falei línguas, eu curei, eu fiz. E Jesus disse: eu não sei quem você é. Você me estabeleceu um relacionamento comigo de utilitário. Mas não havia conexão entre nós. Então isso é muito sério e muito prazer e muito importante. Quando você tem o Espírito Santo, o momentâneo não é mais importante que o eterno. E acabou. É assim que funciona. Entendeu? Você identifica a área que você enfrenta problemas e pronto. É assim. E o último, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios 15, 52. Coloca na tela, por favor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continua, o texto é grande, mas eu vou fazer só uma colocação. Verso 53, ok? Porque convém, certo, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos embora. Isso. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, certo? E isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós vamos até o verso 57, tá certo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Volta ao primeiro versículo que eu citei, o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não quero colocar essa última trombeta, ele está citando aqui, né, um texto que vai ser descrito no Apocalipse, mas num abrir e fechar de olhos. Vamos trazer aqui o abrir como nascimento, o fechar como a morte. Ele nos dá uma visão, primeiro, da ausência de controle de quem abre e fecha. Não é você que decide. Quando abriu o olho, foi o Senhor que disse. O Senhor te teceu no ventre da tua mãe. É Ele que decide a sua chegada. Há 2 dias da nossa vida que Deus não divide com ninguém. Eu já expliquei isso aqui. O primeiro, o dia da chegada. Ninguém sabe o dia que você chegou nesse mundo. Ninguém. Não há como saber o dia que você chegou. Tá certo? Sua mãe não sabe. Pergunte à sua mãe: mãe, qual foi o dia que eu cheguei no mundo? Ah, meu filho, você chegou tal dia. Não, mãe, eu não estou perguntando o dia do meu aniversário. Eu não estou perguntando o dia que eu saí da barriga. Eu quero saber qual foi o dia. A senhora engravidou na segunda, no domingo, a senhora engravidou de manhã. Ela pode até dizer: olha, eu lembro que eu fiz amor com seu pai. Foi assim no madrugada. Mas foi nesse dia que eu cheguei? Não sei. E o dia que você vai embora também, Deus não divide com ninguém. Ninguém sabe o dia que vai. Pode ser hoje. Você pode sair daqui e bateu a caçuleta. Cantou para subir. É verdade. Tem gente que faz tá amarrado, tem outros que faz assim. Não adianta não. Não adianta não. O dia que chegar, certo? Eu falei ontem para um amigo que estava aqui ministrando. Falei para ele: rapaz, viva seu dia como se fosse o último. 1 hora você acerta. Mas é verdade. Então preste atenção, num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só, ante a última trombeta, pastor, nossa, sensacional. Vamos imaginar o arrebatamento. Que arrebatamento, filho? Se prepara para isso não. Faz assim não. Pastor, o senhor é louco? O senhor está dizendo para eu não me preparar para o arrebatamento? Provavelmente ele não vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas se prepara para a morte. Porque a última trombeta pode tocar para você, não soando para que, né, os mortos ressuscitem primeiro, como o texto vai citar, mas porque você vai prestar conta sozinho. Lembra que eu falei? Sozinho. Esse dia eu estava pensando, porque eu tenho medo de avião. Então eu entro no avião, aí diz que a minha cabeça diz: vai cair, Cláudio. Aí olha só o que eu escutei na Bíblia. Assim como você pensa, assim é. Aí lascou o irmão. Porque se a Bíblia diz que assim como eu penso, assim vai ser, eu entrei no avião. Eu penso que ele vai. Então, ele vai cair. Mas qual é o problema? Os outros 249 passageiros. Porque eles vão tudo se lascar por mim. Aí eu descobri que não era assim. Eu descobri que era mais ou menos assim. Entrei no avião e penso que ele vai cair. Ele vai cair, sim ou não? Não. O mundo não gira ao seu redor. Se você pensa isso, vai no médico. O nome disso é labirintite. Mas durante a viagem inteira, eu vou sofrer naquela aeronave como se fosse. Então, para mim, caiu. Porque eu vou sofrer. Chacoalhou, eu falo: Senhor. Teve um voo que chacoalhou tanto que eu falei, na minha oração, eu falei: Jesus, o senhor vai para a porta, que eu estou chegando aí, vai.
Mas vai para a porta, porque quando pousou, o piloto falou comigo. Orou muito, né, pastor? O piloto falou. Para você ter noção, o cara, 2 cadeiras na nossa frente, nós pousamos no aeroporto com as ambulâncias. O cara, 2 cadeiras lá, infartou. Eu só não infartei, porque ele infartou primeiro. Eu não queria 2 infartos no meu. Você está rindo, mas o assunto é sério. Aí eu descobri que esse texto nos dá muito mais uma responsabilidade, não para uma visão coletiva da volta de Jesus, mas para a possibilidade de termos que prestar conta hoje. Isso requer de nós o quê, pastor? Uma comunhão com o que convence. E quem é que convence? É isso aí. Então fala com ele. Pastor, eu vim na igreja hoje, pastor. Eu não vim nem preparado para morrer. E não vai não, provavelmente não. É porque a mente da gente gosta de pegar as coisas ruins com mais facilidade. Pode notar, se eu falasse assim hoje, você vai ganhar 5 milhões amanhã. O que você ia falar? 5 milhões, 5 milhões. Quem é que vai me dar 5 milhões para amanhã? Não conheço ninguém que tem 5 milhões, ainda mais sobrando para me dar. Porque quando alguém falar algo bom, a gente assim... Mas se eu falasse assim para você hoje, ó, Deus está me revelando que você vai ser atropelado indo para casa. Olha como é que você sai daqui, ó. Pô, eu nem vim preparado para ser atropelado, não, pô. Porque, ó, que será que vai me atropelar? Uma bicicleta, uma moto, um carro, será que caminhão? Nossa, eu não vou... Essa sentença é só para hoje? Se eu ficar por aqui e só for embora amanhã, pô, não quero ser atropelado não, viu? Eu ia ser atropelado. Pô, me dá uma carona, porque não tem que ser atropelado. Certo? Porque o povo é assim, se falou algo ruim, pega. Algo bom, deixa. Deixa eu te falar. Nós vamos prestar conta, irmão. Um dia nós vamos estar lá, certo? Ou Jesus vai falar, ó, ou vai falar, e você fica em pé. Não ri não, rapaz. Tem gente que vai. E se você for, leva uma mochila com as roupinhas fresquinhas. Porque se estava calor assim hoje aqui, eu não... Imagine lá. Feche seus olhos aí. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Está em cima da hora, tá certo? Saia pelos fundos para facilitar, ainda que ali está vazio. Nós vamos ter outro culto. Se não vem ninguém para o segundo, você fica. Feche seus olhos, me dá uma ajuda aqui, alguém. Feche seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Com toda a liberdade e educação que temos, mas com toda a responsabilidade e entendimento que temos. Não temos nenhum constrangimento de dizer a você que não dá para prestar contas sem Jesus. É importante que digamos a você que o que você não podia pagar, Ele pagou. Mas isso não significa que você não vai pagar nada. Para obedecer a um preço, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Ele. Se você se distanciou dos caminhos do Senhor, se você já vivenciou um apelo muito mais pautado em emoção do que no mover do Espírito Santo, e hoje você sente que precisa reafirmar isso, precisa retornar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus pela primeira vez, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém assim na igreja? Não? Posso orar para terminar? De olhos fechados. Pai, te damos graças
por tua palavra, te damos graças pelo teu Espírito Santo, que todos os dias possamos estar ao teu lado e receber do Senhor força para obedecermos a palavra cuja qual lemos e aprendemos. Que os nossos dons se manifestem, mas que eles jamais sejam reconhecidos sem uma vida no teu altar. Antes de dizermos o que somos capazes de fazer, que possamos dizer o que fomos capazes de nos tornar com a tua presença em nossa vida. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Dá um abraço em pelo menos 3 irmãos. Vá em paz, Deus abençoe. Até quarta-feira. Quarta-feira, pastor Rafael de Oliveira está pregando aqui para nós. Venha ouvir uma palavra do coração de Deus para os... Quero fazer uma reflexão com vocês agora. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no verso de número 1. Josué capítulo 1, verso de número 1. Se você está sem Bíblia, vai aqui, no telão. Josué 1, 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nessa hora, para aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que estão online, ó Deus, pois também eles fazem parte deste culto. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Amém. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, de um momento que todos nós precisamos enfrentar. Todos aqueles que negligenciam este momento, que não gostam dele, que buscam evitá-lo, ou muitas vezes até assumi-lo antes da hora, queimando etapas, podem sofrer sérios danos, sérios prejuízos. Que momento é esse, pastor? O momento em que a vida te chama para protagonizar suas próprias histórias. Nós estamos lendo um texto que fala, ele abre dizendo, depois da morte de Moisés, Deus vai falar com Josué e diz para ele: levanta-te, porque chegou a sua vez, Josué, de viver a sua própria história. Até no presente momento, você seguia os passos, as instruções de Moisés. Até o presente momento, Moisés era o responsável, era ele que estava à frente. Mas agora Moisés, meu servo, é o que diz Deus a Josué, ele está morto, ele morreu. E agora está na hora de você assumir a frente, a responsabilidade. O que a vida está fazendo é chamando Josué, ou dizendo para ele que chegou a hora dele ir para a linha de frente. E aquele momento que você não tem mais o papai e a mamãe, e aquele momento que a vida te chama para viver as suas responsabilidades. A responsabilidade para escolher seus amigos, para escolher a sua profissão, a responsabilidade de você escolher um cônjuge. Chega um momento que a vida começa a te convocar para assumir a responsabilidade de decisões cruciais para seu futuro. É isso que está acontecendo com Josué agora. O tempo dele viver na sombra, no tempo de todas as responsabilidades
de tudo o que precisa ser feito, estava na cabeça, na mente, na orientação de Moisés, ele acabou. Deus diz: agora sou eu e você, Josué. Chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade. Algumas pessoas têm sérios problemas com este momento. Algumas delas tentam tomar essas decisões em ambientes emocionais desequilibrados, com muita infantilidade ainda, governando suas emoções, negligenciando as instruções do Moisés, que pode ser representado por alguém mais experiente, talvez seu pai, talvez um amigo mais experiente, talvez um irmão mais velho. Muitas pessoas assumem sérios problemas quando tentam assumir, a vida antes da hora, achar que tem um controle da situação antes da hora. Muitas adolescentes terminam com um bebê no colo. Muitas pessoas terminam comprando aquilo que não tem condições de pagar. Muitas pessoas perdem a vida se misturando com quem não deve. Pessoas que resolvem assumir uma responsabilidade antes da hora. A vida ainda não te convocou para ser o líder de si mesmo, de tomar as rédeas da responsabilidade. E muitos filhos acham que os pais são retrógrados, conservadores demais. Muitas pessoas negligenciam esses conselhos, que ainda é muito cedo para casar, em meio a uma paixão, onde a pessoa cuja qual ela está apaixonada, poucas coisas tem a oferecer para o futuro, mas acha que são os pais que estão atrapalhando, criando um ambiente de percalço, e que na verdade a vida está usando é um Moisés, para te dar direção enquanto você não tem. Outras pessoas vão para outra extremidade, e começam agora a não gostar de obter as responsabilidades. É aquele camarada que se casa e ainda quer, ou deixa a mãe comandar a vida dele. É aquele indivíduo que quer, quando eu digo indivíduo, homem e mulher, que quer muitas vezes assumir uma família, mas ainda quer continuar, mesmo depois de casado, debaixo da proteção, do dinheiro, do controle. Eu costumo dizer que a pessoa mais perigosa para um casamento não é um amante, é uma sogra. Você está rindo, mas é sério, eu escuto o tempo inteiro isso. Então eu quero te dar uma direção hoje. Por quê? Porque em algum momento a vida vai te chamar. Ela pode, ou ela vai te chamar no momento certo. Você pode ter certeza. Mas você pode começar a ouvir essa voz antes da hora, de uma forma precoce, e quebrar a cara, porque negligenciou, porque ainda era o tempo do Moisés, da experiência, está te aconselhando, está te direcionando. Ou você pode perder o time e acabar não querendo sair, virando um solteirão, uma solteirona, alguém sem responsabilidade, sempre dizendo que os outros são culpados do seu fracasso, está todo mundo contra você, há um complô no inferno contra você. Quando a vida chama Moisés para isso, Josué para isso, algumas instruções vão ser dadas a ele. Por quê? Porque inevitavelmente, quando a vida te chama a assumir a responsabilidade, quem é que resolvia tudo? Moisés. O mar tem que abrir? Moisés. Não tem água? Moisés. Os inimigos estão aí à frente? Moisés. O povo está adorando? Moisés. Quem é que vai subir o monte? Moisés. É sempre Moisés. Mas agora não. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com a insegurança.
Porque agora você não tem mais ninguém para culpar. Agora é você e você. Vai culpar quem agora? Quem vai ser culpado? Josué vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque é altamente inseguro. Dizem que um passarinho, irmãos, quando ele vai fazer o seu primeiro voo, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou. O que ele sabe é que ele vai saltar do ninho. Ali ele não tem conhecimento sobre voo. O que ele sabe é sobre coragem. Muitas pessoas são extremamente inseguras para tomar suas decisões. Eu costumo dizer, e sou bem equilibrado para isso: pastor, como é que eu faço para entrar nesse ambiente de uma forma sadia, salutar, com o menor número de erro possível? Como ser mais assertivo, procurando tomar decisões que te causam menos prejuízo por conta própria, e buscando instruções, aconselhamento sobre aquelas que são mais fundamentais. Ninguém chega no mundo aprendendo tudo. É importante você entender que quando a vida for te chamar para escolher alguém para casar, a insegurança vai fazer parte disso. A hora que a vida te chamar para uma responsabilidade profissional, você vai ficar muitas vezes permeando 2 ou 3 caminhos ou mais. O que eu quero ser? Como você? Como é que vai ser isso? Então há uma insegurança nesse ambiente que precisa ser vencida. Outra coisa que ele vai ter que lidar é com a comparação. Quem assume as rédeas de sua vida, inevitavelmente, vai ser comparado a um irmão, a um amigo, a um vizinho, a alguém que conseguiu mais êxito do que você, mais rápido, que conseguiu alcançar alguns resultados de uma forma mais rápida do que você. Todas as vezes que você for assumir a sua vida, inevitavelmente vão te comparar com alguém. Alguém que é mais magro, alguém que é mais inteligente, alguém que é mais rico, alguém que foi. Isso é inevitável. É a responsabilidade que a vida está exigindo de você, de agora não ser mais um coadjuvante, de ser o principal. Muitas pessoas se perdem nisso. A comparação precisa ser vencida. Você vai pregar como eu? Inevitavelmente vocês me comparam com Elvis, com o Rafael. Quantas pessoas aqui? Você não precisa levantar a mão para não me envergonhar. Olha e diz: pastor, o Rafael prega 200 vezes mais do que o senhor. O Elvis prega muito bem. O Luciano Subirá, o Cílio Malafaia. Esse dia o cara falou que gostava de ouvir 3 pessoas: Tirulipa, Tiririca e eu. Falou para um amigo. Falei: nossa, 3 excelentes pregadores, não é verdade? Então a comparação é algo inevitável. Aqui tem gente que é muito melhor do que eu em áreas que eu não sou tão bom. A comparação sabe, é uma responsabilidade que você precisa assumir quando a vida te joga para a linha de frente. É assim que funciona, e ela precisa ser vencida. Vai ter alguém melhor que você e vai ter alguém pior que você. Eu brinco aqui com o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu? Você já notou que aquela suposta bruxa do espelho, ela é legalzinha? Ela não é ruim não. Você que está solteiro pegava. Eu casado não posso. Mas escute só. Mas ela não está preocupada com a sua beleza. A preocupação dela é se tem alguém mais bela que ela. O espelho é dela. Espelho, espelho meu. Existe alguém que tem uma casa melhor do que eu, uma empresa melhor do que a minha,
certo? Um jardim mais verde que o meu. É essa comparação que está matando as pessoas. Você precisa vencer. Isso. Você faz as coisas do seu jeito. A hora que a vida te chamar, pare de ficar se comparando. Terceira coisa, que quando a vida te chamar, você vai ter que vencer medo. Lembra o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Você vai ter que vencer o medo. Por quê? Porque na vida nem sempre tudo é tão seguro, nem sempre tudo é tão exato. Muitas coisas cujas quais você vai ter que fazer, inevitavelmente, o desfecho delas ainda não estão totalmente visível diante de você. Então é comum que você tenha medo. O que eu vou ser na minha vida profissional? Será que esse relacionamento vai dar certo? Ninguém sabe. Tem que entrar nele e ter coragem para sair se o negócio não for bom. Entendeu? Medo. Quando Josué vai assumir a direção da vida dele, inevitavelmente ele vai ter que lidar com insegurança, com comparação. Pensa que o pessoal não falava? Aí, Moisés era muito melhor. Esse Josuézinho aí, tá com nada não. E outra coisa, desconforto. Inevitavelmente, medo, ambiente de comparação e de insegurança vai deixar você numa linha desconfortável. Todas as vezes que a sua mente se depara com um ambiente de desconforto, inevitavelmente você pode, se não tiver força e coragem, estabelecer um ambiente de fuga. Eu nunca resolvo nada. É sempre amanhã, é sempre depois. Vamos resolver isso? Não, depois a gente resolve. Vamos falar sobre esse assunto? Não, depois a gente fala. Vamos comprar isso? Não, depois a gente compra. Sempre há um ambiente de fuga. Por quê? Porque a situação te coloca num desconforto. Josué vive isso. E pior, o que acontece? Ele está sendo chamado a um ambiente que vai exigir dele dedicação extraordinária. Olha só, o que a vida passa a exigir desse moço, que sempre esteve à sombra de Moisés, que sempre esteve debaixo das asas de seus pais, de seus responsáveis, de pessoas que tomavam decisões. É a seguinte, precisa botar não para nós ganharmos tempo. A arca vai à frente e tem que ser 800 côvados, ou melhor, 2.000 côvados de distância entre o povo de Deus. Ninguém pode se aproximar, aproximadamente 800 metros, não pode se aproximar da arca. Por quê? Porque morria. Era um nível de dedicação que a vida está pedindo dele. Santificai-vos hoje, capítulo 3, verso 5, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Capítulo 4, verso 2, vamos colocar 12 pedras. Capítulo 5, verso 2, vamos ter circuncisão e Páscoa. Preste atenção no que é a vida. Esquece o texto aqui e busque entender o que a vida está dizendo para ele e para mim. Quando chegar a hora de você assumir a responsabilidade de sua vida, que pode trazer para você sofrimento, dor ou alegria e prazer, tome cuidado com os detalhes. Porque às vezes é nos detalhes que as coisas passam. É nos detalhes que nós nos complicamos com aquelas coisas cujas quais achávamos que não tinha problema. Por quê? Porque se algo for explícito, for grande, se houver uma visão de que aquele ambiente vai me gerar prejuízo de imediato, o que eu faço? Eu rejeito. A vida de Josué vai estar por um fio por causa de detalhes, porque é assim que funciona com todos nós. Ele consegue 800 metros de distância, então tá bom, fica os 800 metros.
Como é que funciona? É santificação? Santificai-vos hoje. É desse jeito? É circuncisão? É Páscoa? Josué começa a assumir, como eu disse, com comparação, com insegurança, com medo, com desconforto, mas ele é obrigado a gerenciar tudo isso. Ele tem que gerenciar tudo isso. Ele tem que vencer tudo isso. Moisés foi extraordinário. E o que ele ofereceu foi sua experiência. Mas chega agora a sua hora de viver a sua história. Você pode ter aprendido com muitos maridos, seu tio que foi marido, seu avô que foi marido, seu pai que foi marido, mas você só vai saber o que é ser um marido quando você tiver a sua esposa. Você pode ter aprendido com o pai de fulano, com pai, mas você só vai saber o que é pai ou mãe quando você tiver seu filho. Você só vai saber. Você quer ver uma coisa que era muito legal? Era assim: se eu fosse sair com meu filho, por exemplo, para ir ao McDonald's, e chegava lá no McDonald's e falasse para o menino: pede. Eram 2 hambúrguer, uma batata frita grande, um milkshake, um sundae, uma banana e um suco de laranja de 500. Parecia que o menino estava amarrado e alguém soltou. Depois de um tempo, eu descobri que eu podia usar um outro método para medir isso. E suponhamos que, na época, esse lanche desse 50 reais. E aí eu pegasse os 50 e desse para eles. Quando eu dava os 50 para eles, eu deixava de ser o responsável. E agora o responsável... Menino, o apetite diminuía tanto. 2 hambúrguer, um só. Batata grande, não, nem quero batata não. Refrigerante, pergunta se tem água. Tudo, por quê? Porque quando chega a hora de assumir o controle, é ou não é? É assim que funciona. Quando nós vamos olhar agora, que eu quero que você entenda, esse camarada está vivendo um ambiente bem desconfortável, está todo mundo querendo saber se Deus é com ele. Ele precisa estar extremamente atento aos detalhes. E a primeira coisa que vai acontecer com Josué é o seguinte: Deus diz para ele: pega os sacerdotes e eles conduzem a arca. Quando eles tocarem o pé nas águas, as águas vão parar e o povo vai passar. Provavelmente parou aqui e eles tinham que passar, obviamente, 800 metros abaixo, porque não podia se aproximar. Beleza? Tá bom. Quando o povo atravessa, eu imagino o povo falando, comparando. Devia ter aquela turma e falou: caraca, maluco, Josué é 10. O rio parou para a gente passar, sim ou não? Mas devia ter aquela turma falando: ria mole, quero ver mar. Caímos de liderança, porque Moisés abria era mar, maluco. Esse risinho aí, ó, isso não é nada não. O que é isso? Sempre tem alguém que vai achar extraordinário o que tu faz e vai descer a lenha em você. Aprenda uma coisa nessa vida: pessoas vão te amar por quem você é e vão te odiar pelo mesmo motivo. É assim que funciona. Não gostou, morre, porque não tem alternativa. É desse jeito. Primeira vitória, ela é clara. O rio abriu, e quem foi que abriu? Deus. Deus está dizendo para Josué e para todo o povo: tem coisas que é comigo e eu resolvo e pronto. Amém? Ó, chegou do outro lado com moral. Mas agora tem Jericó. E Jericó, o modelo muda. Jericó, as coisas vão ficar diferentes, porque agora a lição é outra. Deus diz a Josué: eu derrubo o muro e você mata os inimigos.
Agora virou uma parceria. O que Deus está dizendo para esse indivíduo agora é diferente. Ele utiliza o mesmo método que Moisés, note, envia espiões. Assim como Josué, assim como Moisés mandou Josué espiar Canaã, Josué manda, certo? Os homens irem a Jericó, fazerem a leitura do ambiente, trazerem, note que ele está, Moisés está morto, mas seus ensinamentos ainda estão vivos na prática de Moisés, ou na prática de Josué. É importante nós olharmos isso. Bom, eu acredito que você, conhece no capítulo 6, no verso 20, o muro cai. Cai porque quem derrubou? Quem derrubou? Deus. Mas a vitória é vencida por quê? Porque Josué lidera seus soldados contra Jericó. O que ele está agora é vivendo sua segunda vitória. Agora não apenas mais, como a primeira, onde eles não tiveram participação, agora eles se sentem partes, eles fizeram partes do processo. Agora Deus derrubou o muro, mas eles foram com suas espadas, suas lanças, certo? E entraram em Jericó, e mataram, e destruíram, e pegaram os despojos, e agora está todo mundo entendido? Deus é conosco. A lição agora é diferente da primeira. Tem coisas que Deus vai resolver sozinho por você, mas tem coisas que Ele vai resolver em parceria com você. É assim que funciona. Ele pode curar a sua enfermidade com um milagre direto, é lógico, mas Ele pode agir sobre um medicamento cujo qual você está tomando, ou uma terapia cuja qual você foi exposta, claro. Ele pode acabar ou apagar o rancor do coração da sua esposa por algo que você fez, claro que pode. Mas Ele pode mudar sua postura a ponto de que você seja capaz de reconquistar uma credibilidade que você perdeu? Sim. Isso é parceria. O que nós precisamos entender é que estamos lidando com um Deus inteligente. Não tente colocar Ele num programa que determina, certo? Um protocolo para todos, porque não funciona desse jeito. Eu vejo pessoas bem intencionadas procurando solução para seus problemas, mas muitas vezes não se expõe ao protocolo cujo qual Deus estabeleceu para você. Josué vive isso de forma maravilhosa. O grande problema que Josué não sabe é que em Jericó algo de errado aconteceu. Uma instrução que foi dada na batalha contra Jericó não foi cumprida. Jericó é a primeira vitória logo após a passagem do Jordão. Deus diz a Josué: avise os homens que eu quero tudo destruído, e os objetos de valor eu quero que todos sejam colocados no tabernáculo, sejam trazidos em oferta ao Senhor, porque é a primícia, é o primeiro. Então eu preciso que isso seja cumprido. Josué não sabe, mas um indivíduo, um de seus homens, não cumpriu o que Deus determinou. Ele não tem ciência disso. Preste atenção. Ele não sabe disso. O que ele sabe é que Jericó não é seu fim é Canaã. Então ele tem que seguir o percurso. E o que ele não sabe, aliás, a confirmação que eu tive dessa palavra foi a palavra de oferta. É que para Deus, um erro individual pode comprometer todo o coletivo.
Pastor, isso é Velho Testamento. Não é não, querido. Eu tenho conversado com muita gente, e deixa eu falar um pouco disso aqui com vocês, porque presta atenção, na minha liderança, na igreja, eu posso até tolerar ainda que eu tenha que tomar algumas providências, mas na minha liderança, eu não tenho nenhuma mulher mais que poste foto de biquíni. Por quê? Porque eu não posso, Deus tem falado no meu coração. Pastor, mas a gente vai à praia, vai usar o quê? Biquíni. Mas para que tirar foto e colocar? Tem mulher velha concorrendo com as filhas, adolescentes. Sangue de Jesus tem poder e tudo cai nas minhas costas. Estão descendo a madeira em mim por causa de vocês. Então deixa eu falar uma coisa para você. Na minha liderança, a hora que eu ver alguém com comportamento correto, incorreto, ou chegar, eu não vou ter mais meu nome sujo por causa do comportamento dos outros. Uma das regras que a gente começou essa igreja, quem lembra? Aqui não toleramos o nosso pecado, por que toleraríamos o seu? Tu quer tirar foto peladona, maneirona lá, Dona Eva? Beleza. Você está entendendo? Mas não vão caminhar. Ah, pastor, o que tem a ver? Sabe o que eu tenho aprendido? Que, certo, o individual pode comprometer todo o coletivo. Então não vou mais aceitar. Na igreja eu ainda tenho que tolerar por causa da mudança. Uma hora o Espírito Santo fala. E está assim de gente na igreja que também vai para o inferno. Também não posso querer que todo mundo entre no céu. Aí lá eu acredito até que vai ter que usar um biquininho. Porque a temperatura lá é alta, não é verdade? Aí lá você fica tranquila. Satanás. Tira um selfie e manda. Certo? Para nós ver lá no céu. Ah, vai para o inferno. Perturbar outro. Certo? Então, o que ele não sabe. Não, gente, me desculpa você que está visitando. Pô, pastor, achei que o senhor era engraçado. Pois é, sou. Mas a gente precisa disso. Pô, a igreja não pode. Qual é a diferença da igreja para um mundo secular? Não estou falando que vestimenta é diferença não, mas também não abusa. Já falei isso aqui, esse dia eu vi uma irmã na rua, minha ovelha. Eu olhei e falei, tosquiaram a irmã. A irmã vinha quase pelada, Eliezer. A roupa que você via a cicatriz da cesárea. Então, não tem como, gente. Não dá, não cabe. Não, na mente de alguém. Aí sabe o que acontece? Mostra a foto e diz assim, tem alguma coisa demais? Claro que não. Tá tudo de menos. Mas nossa, o pastor é um pastor ultrapassado. Ah, vai perturbar outro. Bom, vamos voltar aqui, que senão eu fico com raiva, perco. Eu nem falo mais. Escute só. Então presta atenção. O que ele não sabe é que um cara desobedeceu. E um cara da sua equipe. Mas está tudo tranquilo, ele não tem ciência. Certo? Porque se ele não tem ciência, ele não é conivente. O que tem agora? Agora Jericó já passou, o Jordão já passou. Deus agiu sozinho no Jordão. Deus agiu comigo em Jericó. E agora? Agora é uma minúscula cidade. Se juntar todos, são aproximadamente 3.000 homens, ou 3.000 pessoas, onde a maioria eram mulheres e crianças. Josué, como sempre, manda ir à frente seus batedores, fazem a vistoria da próxima batalha, e aí eles voltam e dizem, Josué, do jeito que nós estamos, depois de passar o Jordão e de ganhar Jericó, nem manda os 30.000 soldados, manda só 3.000 homens que eles vão lá, mas vão rebentar os inimigos. Josué falou, beleza, vão os 3.000. Levaram uma surra, meu filho. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, mas está lá. Os caras de Ai saíram correndo atrás do povo de Deus. E os caras correndo. Chegaram em umas pedreiras, ainda mataram alguns. E o restante foi correndo com o rabinho entre as pernas. Chegaram lá e falaram, ai Josué. Caraca, maluco. Os caras são feras, os caras lá de Ai. Eu acho que o nome deve ser esse. Ai, porque quem vai lá
Volta falando, ai, misericórdia. Os caras arrebentaram a gente, Josué. Quando Josué escuta que perdeu a batalha para um povo tão pequeno, ele não aguenta. Qual é o medo? Agora é o medo. O medo tomou conta de Josué. Por quê? Porque se ao longo da história as vitórias que ele vinha recebendo de Deus fazia com que seus inimigos não o enfrentassem. Por quê? Porque sabia que Deus era com ele. Se a notícia começa a correr agora que esse povo que passou pelo Jordão, que atravessou o mar, que venceu os reis, que ultrapassaram tudo isso, agora estão perdendo para uma cidade minúscula, é só uma questão de tempo até virem lutar. Aprenda uma coisa: ninguém quer lutar com quem é forte. Ninguém quer disputar com alguém que sabe de antemão que vai perder. Mas quando você descobrir que a sorte do outro mudou, que as coisas não estão bem, é a hora de você ir lá comprar o que ele tem, porque agora é mais fácil, certo? É minar a pessoa no momento em que ela está fragilizada. É isso que Josué tem medo. Porém, ele recebeu uma palavra no primeiro capítulo, dizendo que Deus seria com ele, e que o lugar que ele colocasse a planta do vosso pé seria lhe dado por herança. Então Josué diz: mas espera aí, o que aconteceu? Vão para a presença do Senhor, vamos fazer o que Moisés fazia. Senhor, o que é que está acontecendo? Capítulo 7, verso 12, coloca na tela para mim. 7, 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema, ou seja, a maldição do meio de vós. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Josué, a primeira vez eu fui com você e era visível, eu abri o mar. Da segunda vez eu fui com você, era visível, eu derrubei a muralha e você destruiu. A terceira vez, parece que eu não fui contigo. Você mandou 3.000 homens, porque parecia fácil. Mas suas batalhas não são fáceis nem difíceis. As suas batalhas só são ganhas porque eu entro com providência a seu respeito. A sua vitória nunca vai vir do seu braço, por mais esperto que você seja. A sua vitória sempre vai vir do Senhor, e é isso que Deus está dizendo. Vocês estão amaldiçoados e eu não serei mais com vocês. Vocês não ganham mais de ninguém. Não interessa o tamanho de seu adversário, eu não vou agir a favor de vocês. Uma toalha molhada em cima da cama traz divórcio para você. Um adultério não traz se eu for contigo. Um negócio mal feito pode fazer você falir. Um ambiente tributário do jeito que o Brasil apresenta para o empresário faz você prosperar se eu for contigo. É o que Deus está falando. O que Deus está dizendo para eles é: há uma maldição. E que maldição é essa? A maldição da desobediência. Eu não vou ser mais com vocês, a não ser que vocês removam a maldição do meio de vós. E aí vem a pergunta: por que é que Deus mesmo não tirou? Deus já sabia quem era, já sabia onde estava. Deus já sabia. Deus já sabia de tudo. Não era mais fácil Deus ir lá e matar? Mas presta atenção que a história aqui não é sobre a vida de Deus, é sobre a vida
de Josué. É ele que tem que tomar as decisões. Deus diz para ele, ó, seu problema está aqui, ó, nessa postura sua. Seu problema está nessa pessoa, está nesse relacionamento, está nesse hábito, está nessa situação. O que Deus faz é indicar a você, com muita benevolência, com muita bondade e misericórdia, mas não é a obrigação dele remover da sua vida aquilo que você tem que remover, que eu tenho que remover. E Deus disse, eu não vou mostrar, eu só estou dizendo para você que tem maldição, tem coisas que não deveriam estar aí, e você que procure resolver. É obrigação sua descobrir o que está te causando mal. É o que Ezequias fez, certo? Ele olhou e disse, nossos pais caíram à espada, nossas esposas, mulheres, né? Filhos foram entregues. E por quê? Porque os nossos pais viraram as costas ao Senhor, fecharam as portas, não apagaram incenso. O que ele está dizendo? Eu descobri, procurando, o motivo pelo qual nós estamos sofrendo isso. E o que eu vou fazer? O oposto. Deus está chamando esse camarada e dizendo para ele, olha, você não ganha mais de ninguém se você não consertar isso. Sabe o que ele faz? Ele chama o povo. Ele pede a Deus, Senhor, eu vou fazer a minha parte. É obviamente que todos vão negar o feito. Ninguém vai assumir a responsabilidade. Então eu preciso que o Senhor entre comigo. Mas fique tranquilo, porque eu vou separar o povo por tribos, vou separar o povo por famílias, e o Senhor nos deu uma direção, quando esse indivíduo chegar até aqui, porque eu vou tirar ele do nosso meio, porque eu não vou comprometer todos pela postura de alguns. Você não pode comprometer toda a sua vida por causa de uma pessoa, por causa de um hábito. Está incorreto isso. Josué manda chamar a todos, até que chega em Acã, capítulo 7, verso 21. Põe para mim, porque essa é a descrição talvez mais clara de tudo aquilo que nos prejudica. Ele acaba de localizar um indivíduo, o nome dele é Acã. Eu acho que ele é filho de Zibde, da tribo de Judá, se não me falha a memória. E esse é Acã dizendo, quando Josué diz, o que você fez? E ele descreve o caminho do pecado. Se você gosta de saber, e gosta de um dos textos que pode te afastar de cometer erros, esse aqui é um deles, porque define bem, quando eu vi o quê? O que era proibido. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, quando eu vi isso, eu vi o quê? Eu vi o proibido, eu vi o que Deus disse que eu não deveria mexer. Quem disse que eu não deveria pegar? Deus. Quem está vendo? Ninguém. Bom, se ninguém está vendo, eu posso pegar, porque ninguém está vendo. O problema é que quem disse para não pegar é aquele que vê todas as coisas. Quando nós olhamos, ele está descrevendo, isso aqui é a historinha de Eva. Quando ela viu o fruto, ela cobiça o fruto, ela pega o fruto, está aqui, ó, cobicei-os e tomei-os. Ao contrário de Eva, ela tem um passo um pouco a mais, porque pegou o fruto da desobediência e comeu. Ele não vai comer a capa babilônica, ele não vai comer o ciclo de prata, ele não vai comer a taça, ele não vai. Mas o processo é o mesmo. O que a Bíblia está dizendo, vi
cobicei, tomei. Lembra quando eu falei sobre vozes aqui umas 3 semanas atrás? Lembra? A voz do pecado, depois que você faz, ela manda você fazer o quê? Se esconder. Vi, cobicei, tomei e escondi. Tudo aquilo que você vai fazer, que você tem que esconder depois que fez, provavelmente vai te gerar problemas. Não estou falando de sua individualidade e privacidade, não é nada disso. Não estou dizendo que você tem que expor toda a sua vida para todo mundo, não é nada disso. Uma coisa é você ter a opção de não contar, outra coisa é você não poder contar porque você sabe que aquilo que fez é errado. Você tem a opção de ter senha no seu celular? Sim ou não? Claro, isso é uma questão de privacidade, sim ou não? Ainda que eu acho que entre marido e mulher, eles deveriam saber a senha. Mas eu também respeito quem tem a senha. Agora, quando você tem uma senha para esconder, aí é problemático. A grande questão, na verdade, é essa. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós descobrimos? Que esse é o caminho. Vi, cobicei, tomei e agora eu sou obrigado a me esconder. Quando ele narra isso, Josué está diante dele. Me parece que a família de Acã, porque também não é uma coisa tão fácil de se esconder sozinho, certo? Tem mais algumas pessoas que participam e ele diz: não vai ser fácil, mas eu vou ser obrigado a matar o Acã, a mulher dele, os filhos dele e todos que participaram disso. Vamos tirar para fora da cidade, todo mundo taca pedra neles, todo mundo vai tacar pedra neles. Esquece as pedras, esquece o ambiente que pode parecer altamente grotesco, violento. Entenda que o que está sendo banido aqui é aquilo que pode comprometer o futuro. E a hora que você começar a ter pena daquilo que pode estragar seu futuro, e a hora que você começar a ter pena de tirar da sua vida aquilo que pode levar sua vida nessa terra para o inferno, ou comprometer sua vida eterna, automaticamente você perdeu noção de valores. Josué agora pega todos os envolvidos, leva para fora, porque presta atenção, se o erro de um compromete o coletivo age para inibir o ato de um. A mensagem é essa. Hoje eu estou tacando pedra no Acã, porque fez o que tinha que fazer, e aí homens morreram na batalha, humilhação veio sobre o povo, porque homens morreram. Não tenha ele como inocente não, porque lá nas pedreiras, homens que saíram para pelejar, morreram por causa da posição que ele resolveu assumir. É importante nós olharmos isso. Hoje você pode ter, medo de perder um relacionamento, medo de tomar uma postura que pode trazer prejuízos muito grandes lá na frente. Ele mata todos, taca fogo em todos, ou seja, ele destrói aquilo que estava impedindo que ele avançasse. Agora, ele reúne seus homens, certo? E vão todos eles contra Ai, todos eles. É importante nós entendermos que Josué perde uma batalha, mas ele não perde a guerra. Cuidado com essa expressão na hora de tentar animar alguém, porque parece que crente não perde batalha. Ok? Batalha não é a guerra. Batalha, certo? São atos que acontecem durante a guerra. Atos, avanços, cidades, né? Estamos aí num ambiente
Então vai avançando, conquistando, protegendo, avança, conquista, protege, avança, conquista, protege. Nunca avança sem antes proteger. É assim que funciona. Hoje eu quero dizer para você e para mim, aqui, principalmente nós que já assumimos as rédeas da nossa vida, que o nome de Deus pode estar sendo engrandecido ou envergonhado com o estilo de vida que você resolveu viver. Essa é a grande verdade. Nós vemos agora esse cara sair dali de cabeça erguida, foram lá, destruíram Ai, dominaram, continuaram avançando. Josué foi um vencedor, mas por quê? Porque teve coragem de assumir responsabilidade e afastar da sua vida aquilo que lhe trazia derrota, afastar de seu comportamento. Se você sabe que seu comportamento causa prejuízo para o seu casamento, o que você faz? Se você sabe que o seu comportamento causa prejuízo para seus negócios, por que você faz? Pare e pense, porque provavelmente tomar uma decisão te deixa desconfortável, amedrontado, inseguro. Talvez você vá para um colégio e não cumpre o protocolo padrão das menininhas que estudam lá. Então elas comparam você ao ambiente cujo qual elas estão, define aqueles ambientes como sadio, e se você quiser fazer parte daquele grupo, está inserido ou inserida, você tem que repetir comportamento, repetir vocabulário. Esse tem sido o grande desafio. Que saiamos daqui hoje com o entendimento que Deus é conosco, que nós somos chamados para viver a nossa história, e ela é nossa. Alguém vai tentar nos comparar com alguém, alguém vai tentar nos amedrontar, mas todas as vezes que uma Acã aparecer, que alguém estiver ali desobedecendo, que um desejo que você tem em você, seja ele o da preguiça, seja ele o da compulsão para comprar, seja ele o da irresponsabilidade para pagar, seja o que for, se ele compromete você, seu futuro, seu nome, taca fogo nele, apedreje ele. Essa é a mensagem. O problema é que as pessoas ficam olhando para o Acã, pensando nele, pegando. Esqueça isso, lembre-se da mensagem. Ele já morreu. Quem está morrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Quem está sofrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Qual é ele, pastor? O comportamento da desobediência. Eu fui atraído. Eu vi o mel que estava na ossada de um leão morto. Mas a ossada do leão morto é um local que para mim é proibido, mas o mel é doce. E se o mel é doce, eu vou até o proibido para provar do doce do proibido. Essa foi a história do Sansão. Eu estou com desejo, sim, eu estou com desejo pela mulher de Urias, mas a mulher de Urias me é proibida, mas é o meu desejo. Então eu vou atender meu desejo e vou sofrer como Davi. Diga-se de passagem, um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com as armadilhas que a responsabilidade da vida vai requerer de você e de mim. Posicione-se, não apenas para viver uma vida legal aqui nessa terra, mas para inspirar outras pessoas. Porque hoje você é Moisés. Eu tenho lá em casa 3 agora, por que não dizer 4 Josué. Um se chama Caio,
outro Felipe, outro Maiara, Miguel. Eles são a próxima geração que vão assumir as rédeas da vida quando eu passar. Hoje eu estou como pastor. Eu não sou o pastor dessa igreja, eu estou como pastor. Daqui uns dias eu não vou estar mais. Deus me chama, eu vou embora com Ele, mas eu vou deixar aqui Josué. E é assim que funciona. Chega a hora que você vai ter que assumir a responsabilidade de seus atos. Não queira fazer isso antes do tempo, vai te trazer prejuízo. Não prorrogue isso demais, porque vai te causar prejuízo. Aprenda a fazer a leitura da vida. Insegurança, comparação, medo vai fazer parte da sua história, mas Deus vai agir a seu favor.